É isso aí, nação rubro-negra! Estamos de volta para mais um vídeo. Você já sabe, hein? Colhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Estamos aí com muitas informações do Mengão. Parte do elenco vai se reapresentar amanhã no CT Jorge Elal Ninho do Urubu, começar aí a preparação para a Taça Guanabara, os garotos do Sub-20, junto com alguns reforços aí contratados pelo Flamengo. Mas vamos desmentir algumas fake news. No começo desse vídeo, um perfil com 7 seguidores no Twitter, chamado Mercado da Bola, trouxe uma informação hoje de que o Flamengo tinha concretizado a venda do atacante Lincoln para o RB Leipzig, da Alemanha, por 19 milhões de euros. Isso dá 86 milhões de reais. Eu queria que fosse verdade, mas não passou aí de uma fake news, né, de uma mentira. Nenhuma vírgula sobre Lincoln foi falado aí na Alemanha. Todo mundo já desmentiu essa informação. O Lincoln, que jogou pouco durante essa temporada 2019, ele se machucou no início da temporada, quando servia a seleção brasileira. Então, a gente está aqui para negar essa informação, porque não procede. Conversei até com alguns dirigentes do Flamengo que estão trabalhando no mercado da bola, mas estão aí negando esta informação de que o Flamengo teria vendido o Lincoln para o RB Leipzig da Alemanha. Outra fake news, essa aí vai animar muito torcedor rubro-negro, sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. A gente trouxe até informações no nosso último vídeo de possíveis interesses, né, do mercado inglês, alguns clubes, falamos aí do West Ham, falamos do Chelsea, portais ingleses, né, noticiando sobre esse interesse. E o Gazzetta dello Sport, um dos maiores jornais italianos, desmentiram, né, todas essas informações de interesse de clubes ingleses no futebol de Gabigol. Nem Chelsea, nem West Ham e nenhum outro clube inglês teve interesse na contratação do Gabigol. Por enquanto, foi tudo fake news. E o jornal Gazzetta dello Sport, ao que parece, como explica a mesma fonte, tudo não passou de uma estratégia do brasileiro, os seus representantes e também a Inter de Milão para arrancar um dinheiro a mais do Flamengo. Isso me parece muito forte, né, essa informação da Gazzetta dello Sport, hein? Isso aí não é coisa de gente do bem. Mas o Flamengo sinalizou com aquele valor lá em agosto, 16 milhões de euros, né, com a Inter de Milão, os seus representantes, o próprio Marcos Braz, sempre quando falou de Gabigol, ele se mostrou muito otimista na parte dos dirigentes da Inter de Milão, disse que o que vale é a palavra, é o acordo desde agosto. Então, se o Gabigol não tem nenhum interesse, não tem nenhuma proposta do mercado inglês, amigo, há de se convir que ele ficará no Mengão. Por quê? Ele vai sair do Flamengo e vai jogar na Inter de Milão. A própria Inter disse que não quer a continuação do mesmo. Então, vamos ver o que vai acontecer durante essa semana. Ninguém aguenta mais ouvir falar desse assunto, né? O Gabigol, que é jogador da Inter de Milão, mas o Flamengo quer contratar aí o atacante, que foi o artilheiro do Clube de Regatas do Flamengo na temporada 2019. Esta semana será aí a semana D neste assunto Gabigol. Amanhã deveremos ter novidades a respeito disso. Então, para o torcedor ficar tranquilo, não existiu interesse do West Ham e nem do Chelsea ou nenhum outro clube aí do futebol inglês, segundo, né, a fonte, que é a Gazzetta dello Sport, é um jornal aí que cuida dos clubes italianos, Juventus, Inter de Milão, Milan e os outros clubes aí, obviamente, da Itália. O Coritiba desistiu da contratação do colombiano Orlando Berrío. Motivo? O alto salário. Então, o Berrío
continuará no Flamengo. Flamengo que só vende o jogador, não quer emprestar, até porque quer tentar aí recuperar o investimento de 16 milhões de reais pagos na época, na antiga gestão. Eu fiquei muito feliz hoje, porque depois de 8 dias que o garoto Lázaro fez aí uma cirurgia para a correção da lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, garoto que tem apenas 17 anos, hoje treinou, né? Teve um contato com bola pela primeira vez. O Lázaro, que é uma das maiores joias dos últimos tempos do Flamengo, com uma multa recorde aí, 80 milhões de euros. O Lázaro, que eu tenho certeza, nos dará muitas alegrias. Quem treinou e também está apurando a forma física é o nosso reforço Pedro Rocha. Está treinando nas praias do Espírito Santo, sob aí a supervisão do seu personal Rodrigo Oliveira. Tá voando aí o Pedro Rocha e certamente vai chegar com tudo no Mengão. O assunto Michael, muitas informações desencontradas para o torcedor entender. O Goiás tem 75% dos direitos de Michael. 5% pertencem ao Goianésia, clube formador. 10% pertence ao próprio atleta, o Michael, e os outros 10% ao seu empresário. Uma informação que sacudiu o mercado da bola hoje em relação a Flamengo e Michael, da Rádio Bandeirantes de Goiânia. Deixa eu pegar aqui o nome do jornalista Fernando Lima. Diz que o negócio está praticamente sacramentado, faltando apenas a assinatura de contrato. O Flamengo tem uma política, né, que o clube que negocia, o Flamengo pede sigilo, que não vaze essa informação, até para não atrapalhar. O vice de futebol, que não toca essa área, é diferente do Flamengo, né, que o Marcos Braz é o vice de futebol, é o cara que vai para contratar, é o cara que decide quem sai, renovação de contrato. No Goiás é diferente. Existe uma pessoa que toca esse assunto lá, que é o Túlio, né, o profissional que trabalha lá no Goiás. E o próprio vice de futebol, ele desmente essa informação de que não tem proposta, mas todo mundo já sabe que o Flamengo fez essa proposta. A informação da Rádio Bandeirantes é que o Flamengo está adquirindo 80% dos direitos, ou seja, os 75% da parte do Goiás e 5% da parte do Goianésia. E aí os outros ficarão aí com o próprio atleta e também o seu empresário. Outro jornalista, o colega Arthur Magalhães, também da Bandeirantes de Goiânia, falou que praticamente está acertado e que até quarta-feira o Michael será anunciado aí como novo reforço do Flamengo. O Flamengo fez uma proposta, aí o Goiás fez uma contraproposta que não foi surreal e que está dentro das conformidades aí do Flamengo. Eu não vou aqui ficar falando de valor porque cada hora um fala uma coisa. Então o valor que chegou pra gente foi um valor diferente do que a Rádio Bandeirantes anunciou, né? A Rádio Bandeirantes está dizendo que o Flamengo chegou a 40 milhões de reais por 80% dos direitos de Michael. É um valor diferente do valor que eu tenho. É bem menor do que isso. Vou até falar aqui para o torcedor rubro-negro, aproximadamente aí entre 30 a 34 milhões de reais por 80% diferente, né? Não é 40 milhões. Muitos torcedores aprovam a possível vinda de Michael, outros não querem o Michael, acham que é uma loucura, né? Uma contratação de risco que o Flamengo está fazendo, até porque é certamente uma aposta e nesses valores seria aí uma das maiores contratações em termos de grana do Flamengo. Só para o torcedor se basear, o Everton Ribeiro custou bem menos do que isso, né? O próprio Bruno Henrique custou 23 milhões, o Everton Ribeiro também nessa faixa, e o Michael vindo aí como uma aposta seria maior do que os valores desses dois jogadores. Sobre Thiago Maia, né? A informação do nosso amigo Alan Madi, ele diz o seguinte, que teve avanço no ponto divergente entre Flamengo e Lille. O valor fixado para a compra, né? O Flamengo queria um valor, o Lille queria outro e parece que chegaram a um acordo. A negociação com o Thiago Maia
pode ser concluída em breve. Outro assunto que será perguntado amanhã, o Marcos Braz, o Bruno Spindel e também o Pelaipe. Sobre o lateral Marcelo Herrera, titular do São Lourenço, que ontem muita gente falou, é o novo lateral do Flamengo. Olha, de acordo com o comentarista Josa Novales, Marcelo Herrera faz bem o corredor com eficiência, é técnico, tem personalidade, muito futebol. O jornalista especialista em futebol sul-americano também destacou que o argentino dribla, infiltra e lança com qualidade, além de também poder atuar como zagueiro. Porém, aí vem o ponto-chave, Gustavo Leskov, representante do atleta, diz que ainda não houve oferta oficial do Flamengo. O São Lourenço não pensa em liberar o jogador por menos de 6 milhões de dólares, pouco mais de 24 milhões de reais na cotação atual. Bom, aí eu confesso que eu não conheço muito esse lateral direito, que é polivalente, atua em várias posições do campo, o Marcelo Herrera, mas até o momento não existe proposta do Flamengo. Os cofres do Mengão ganharão mais um reforço importante para 2020. Vai entrar ainda esse ano 50 milhões de reais ou mais, porque só agora em janeiro o Milan vai pagar 35,2 milhões de reais ao Flamengo pelas vendas as compras, na verdade, de Lucas Paquetá e Léo Duarte. Vai entrar também o valor da venda do Cuejá, né, ao Al Hilal. O Al Hilal que vai depositar 4 milhões e meio de reais. O Lyon, da França, vai depositar 8 milhões e 700 mil reais da compra aí do Jean Lucas. Tem também a grana que vai entrar do Viseu, 1 milhão 600 mil reais, somados, vai ultrapassar aí os 50 milhões de reais. Olha aí, o Flamengo está tentando negociar o Rômulo, o problema é o alto salário, a mesma situação aí do Berrio, e tem dificultado a vida de alguns clubes. Ninguém está querendo aí o Rômulo, o Flamengo, ele que tem contrato com o Flamengo até o fim de 2020, mas está aí na prateleira de negociáveis. Quero terminar aqui para falar da exclusiva, né? A coletiva, a entrevista, a aula de futebol do técnico Jorge Jesus, à CMTV de Portugal. Para quem gosta de futebol, é muito bom ver o Mister Jorge Jesus. E ainda existe aqueles críticos, né, que vivem batendo no Jorge Jesus, dizendo que ele colocou a instituição Flamengo abaixo dele. Nada disso, gente. Não tem como comentar exatamente, né, o que passa na cabeça de alguns críticos. Eles levam para o pessoal, chega a parecer clubismo e tudo mais, defendem um tipo de treinador ou outro. Não foi isso que o Mister Jorge Jesus quis dizer na entrevista. Tá lá no canal CMTV do YouTube. O Mister, pelo contrário, jogou o Flamengo lá em cima, né? Qualificou o Flamengo como um dos maiores do mundo e disse que o Flamengo tem que saber vender melhor o seu produto. Né, foi contra aí a venda do Reinier em termos de valores, 30 milhões de euros, né, foi contra a venda também do Cuejá, vendeu muito barato o Flamengo. Então o Flamengo, como potência mundial, tem que saber valorizar, né, as suas peças, as crias, principalmente as crias da base. Elogiou muito, disse que não quer perder Gabigol e Bruno Henrique. O Bruno Henrique já está tudo sacramentado, vai ficar só a questão aí do Gabigol, e disse que chegará aí entre 6 a 7 reforços, a contar com o Bruno Henrique, com o Gustavo Henrique e também o Pedro Rocha. Então deve chegar aí mais uns 4 reforços. A palavra aí do Mister Jorge Jesus, que disse que a equipe vai ficar ainda mais forte e que o adversário do Flamengo, o maior adversário do Flamengo em 2020 será o próprio Flamengo. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.